Então Deus manda Gideão fazer uma peneira, uma filtragem para diminuir o número do exército. Então a primeira peneira Deus manda através de Gideão que todos os covardes e medrosos voltassem para suas casas. Irmãos, essa ordem que Deus dá por meio de Gideão já está no livro da lei do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 20, versículo 8, vai dar essa opção para aqueles que são covardes e medrosos de voltarem para suas casas. Por quê? Para que eles não venham a desanimar também os irmãos que estão preparados para a guerra. Não venham a derreter o coração dos seus irmãos, como fala lá em Deuteronômio. Então isso aqui já estava na lei do Senhor. Deus está apenas usando aquilo que Ele já instituiu. Não está inventando nada. Resultado: 22 mil homens foram embora. Abandonaram a Gideão. Largaram o barco. Sobraram 10 mil. Agora temos 10 mil contra 135 mil. Piorou. Porque agora para cada soldado israelita temos 13 inimigos. Será que dá? Será que um vai conseguir matar 13? Agora já complicou muito mais. 4 já estava difícil. 13 piorou. A situação realmente era bem desfavorável para Israel. Gideão talvez devia estar se perguntando: meu Senhor, que prova. Deus só prova quem Ele quer aprovar. Aqui eu já entendo, com essa redução numérica em Israel, que Deus quer nos ensinar uma coisa muito importante. Nem tudo que está junto está em unidade ou no mesmo espírito. Prova disto você vai encontrar no livro de Daniel. Nem todo mundo que está junto é igual. Daniel, capítulo 1, versos 1, 2 e 6. Eu vou estar fazendo a leitura aqui porque é bom para a gente poder entender. Vai falar sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Talvez você conheça como Ananias. Recebeu o nome de Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abed-nego. E Daniel você conhece como Daniel mesmo, mas ele teve seu nome na Babilônia mudado para Beltesazar. Então diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. A gente pode pular aqui, para o versículo 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O Senhor entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que sitiou Jerusalém e levou todos os habitantes, ou a grande maioria, em cativeiro. Por que Deus fez isso? Por causa do pecado de Judá. A grande parte da nação, quase na sua totalidade, estava corrompida. Então o Senhor permite que sejam levados em cativeiro e eles são entregues na mão de Nabucodonosor. Nabucodonosor leva-os para a Babilônia. E junto do povo que estava totalmente corrompido,
tinham 4, que a Bíblia vai dizer: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Só pelo fato da Bíblia dizer que eles não se dobraram diante de Nabucodonosor, diante dos deuses da Babilônia, quando mesmo ameaçados serem lançados dentro da fornalha de fogo ardente aquecida 7 vezes mais, eles não se dobraram ao rei, não adoraram a nenhum ídolo. Só pelo fato disso ter acontecido aqui, eu já entendo que eles foram levados junto de um povo corrompido, idólatra, que Deus estava corrigindo. Mas eles não eram igual à grande maioria daquele povo. Nem todo mundo que está junto é igual. Você pode ser diferente. Se você quiser, você faz a diferença onde você estiver. Mesmo em meio a uma cidade idólatra, a costumes pagãos, a prática de imoralidade, prostituição, alcoolismo, seja lá o que for. Se você quiser, Deus te ajuda e você vence, fazendo a diferença, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. Seja como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nem todo mundo que está junto é igual. Outro aspecto, nem todo mundo que está junto está no mesmo propósito que você. Vamos ver aqui no livro de Josué, no último capítulo do livro de Josué, os versos 14 e 15 são muito interessantes, porque no final de sua vida, após ter conquistado a terra de Canaã, ele faz um discurso perante os israelitas e ele deixa bem claro que os israelitas têm que se decidir. Ou serve ao Deus vivo de Israel, ou serve aos deuses dos amorreus, ou os ídolos do outro lado do Jordão. Mas tem que se decidir. Por quê? Porque ou você está no mesmo propósito, ou então as coisas não vão funcionar. Josué então fala: agora, pois, temei ao Senhor, servi ao Senhor com sinceridade e com verdade. Jogue fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi somente ao Senhor. Josué está dizendo. Ele continua: porém, se parece mal para vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem servir. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí Josué declara: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O propósito de Josué era servir exclusivamente a Deus. Mas muitos que estavam junto com Josué não era. Tinha coração dividido, adoração dividida. Queria servir a Baal, aos falsos deuses dos amorreus, e ao mesmo tempo servir ao Senhor. Deus não permite coração dividido. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então nem todo mundo que está junto está no mesmo propósito que você. Pega a dica. Último aspecto. Nem todo mundo que está junto confia em você.
como homem ou mulher levantado por Deus. Prova disto está no próprio estudo que estamos fazendo. Gideão, capítulo 7, versículo 3. Fala dessa peneira, fala que os covardes e os medrosos foram para suas casas. Por que eu digo que nem todo mundo que está junto confia em você como homem ou mulher levantado por Deus? E dei o exemplo de Gideão. Porque a covardia e o medo daquele povo fez com que eles voltassem para casa, porque eles não reconheciam a Gideão como homem levantado por Deus. Porque quando você reconhece uma mulher ou um homem levantado por Deus, você confia na palavra dele ou dela. Você segue aquilo que ele ou ela falou. Você dá crédito. E você está junto. No mesmo propósito. No mesmo espírito. E você não teme. Você não se acovarda. Você não se amedronta. Você vai até o final. Aquele povo não confiava que Gideão tinha sido levantado por Deus. Pode acontecer isso na minha ou na sua vida. A palavra de Deus nos alerta. Então, ainda que aconteça, não desanime. Continua. Olha para Deus, confia no Senhor e vai, porque Ele é contigo. Agora Deus faz uma segunda peneira, uma segunda filtragem. E Ele vai usar aqui uma estratégia diferente. Agora Ele vai usar uma estratégia que a Bíblia não nos deixa claramente o porquê. Ele escolhe aquele que ele manda Gideão pedir que o povo desça as águas para beber água. Ele diz que aquele que descendo as águas, beber a água levando a mão à boca, em vez de lamberem a água como lambe o cachorro, esses serão os escolhidos. Alguns acreditam que isso se deve ao fato de, dessa forma, conseguir ter uma visão periférica e estar atento ao que está acontecendo ao redor, estando dessa maneira vigilante, precavido. Porém, como eu falei, o texto bíblico não deixa isso tão claro, mas alguns acreditam dessa forma. E agora, nessa peneira, Deus escolheu 300 para lutar contra 135 mil. Vamos lá. No início era um israelita para 4 inimigos. Na primeira peneira, um israelita para 13 inimigos. Agora, irmão, é um israelita para 450 soldados inimigos. Me diz, tem chance de sair vitorioso? Impossível para o homem. Aos olhos humanos é impossível. Para Deus, deixa eu te dizer, é mais fácil do que abrir o mar vermelho. É mais fácil do que derrubar as muralhas de Jericó diante dos filhos de Israel. É mais fácil do que parar as águas do Rio Jordão e dividi-lo ao meio. Isso aqui para Deus, um soldado para 450 inimigos, é moleza. Mel na chupeta, como a gente gosta de falar na linguagem popular. Molezinha. Para o povo entender que a sua força não vem deles, mas vem do céu, do nosso Senhor e Salvador,
Jesus Cristo. A estratégia que Gideão vai usar agora é interessante, mas não é nada comum. Ele pegou os 300 soldados, fez uma divisão e durante a noite cercaram o acampamento dos midianitas com tochas acesas nas mãos, trombetas ou buzinas e cântaros vazios, os quais, segundo a ordem de Gideão, tocariam as trombetas, gritariam com um grande grito e quebrariam os cântaros. Ou seja, fariam um verdadeiro estardalhaço, uma barulheira infernal e ainda com tochas acesas na mão. Esse era o plano de Gideão, para poder vencer e pegar de surpresa o exército inimigo. Então ele parte ao princípio da vigília da meia-noite, como diz a Bíblia, que vai ser por volta das 22 horas ou 10 horas da noite, porque a tradição judaica, conforme o seu costume, o dia era dividido em 3 vigílias de 4 horas cada uma. A vigília do pôr do sol, que ia do pôr do sol até às 22 horas ou 10 horas da noite. A gente consegue encontrar essa primeira vigília relatada em Lamentações, capítulo 2, verso 19. A segunda vigília ia das 22 horas ou 10 da noite às 2 horas da manhã, da madrugada. A gente encontra aqui, em Juízes 7, 19. E a terceira vigília ia das 2 da manhã ou da madrugada até o nascer do sol, por volta das 6 horas da manhã, que a gente vai encontrar em 1 Samuel, capítulo 11, versículo 11. Então, por volta das 10 horas da noite, Gideão parte contra os midianitas. E dada a instrução por ele, cada um fez conforme ele mandou. Com o barulho das buzinas e dos cântaros sendo quebrados, imagina os cântaros sendo quebrados por um monte de israelita. Barulho de buzina, gritaria, tocha acesa. Os midianitas deviam olhar e realmente ficarem assustados, porque parecia uma enorme invasão, e era o que estava sendo. Então, os midianitas, possivelmente nesse horário, estavam numa troca de plantão, ou seja, tinham os soldados que estavam de guarda, eles estavam indo para o acampamento descansar, e os que estavam descansando estavam acordando, despertando do sono para poder assumir o plantão. Nessa troca, Gideão invadiu, possivelmente nesse momento, pegando todo mundo de surpresa, porque os que estavam na hora estavam cansados e os que estavam despertando ainda não estavam acordados plenamente. E aí, tendo uma recepção dessa, tocha acesa, gritaria, buzina, cântaro quebrando, eles ficaram com medo. Eles ficaram confundidos com aquela barulheira toda. Então, Deus, o Senhor, fez com que eles se degladiassem entre si, uma espada contra outro. O próprio exército lutando um contra o outro, porque aquela confusão acabou confundindo a mente deles. Então, com apenas 300 soldados, Gideão venceu os midianitas e os seus aliados, que somavam aproximadamente 135 mil homens. Com isso, aprendemos que Deus trabalha através de nossas fraquezas para que possamos entender o quão pequeno, limitado e dependente dele nós somos. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus transformou um homem tímido,
inexperiente e o seu pequeno exército de 300 soldados em grandes vencedores. É isso que o nosso Deus faz. Pega quem não é e faz a pessoa ser. Pega quem não pode e faz poder. Este é o Deus de Israel, que não escolhe pelas habilidades, mas escolhe pelo coração. Porém, o fim da história de Gideão não foi tão bom quanto o início. Após ter destruído os midianitas, praticamente todos, ele vai atrás dos 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, que fugiram. E aí ele passa pelas cidades de Sucote e Penuel, ou Peniel. Algumas tradições está Penuel, outras Peniel. E passando por essas 2 cidades, ele pede que o povo dê pão para ele e para os seus soldados, porque eles estavam cansados, eles estavam numa perseguição, numa campanha de perseguição, e eles estavam com fome. Só que os homens daquela cidade responderam assim: porventura Zeba e Salmuna já está nas tuas mãos? Ou seja, você já matou, já subjugou eles? Porque senão eles vão voltar e vão escravizar a gente. Então a gente não vai te dar pão não. Quando recebe essa resposta, Gideão ele responde de maneira diferente àquela que ele poderia dar. Quando eu olho para a resposta de Gideão, eu vejo que a resposta que ele deu, e percebo que o Gideão do capítulo 6 e capítulo 7 já não é o mesmo Gideão do capítulo 8. E também conseguimos ver que não há uma atuação de Deus em favor de Gideão nesse capítulo. Gideão poderia ter respondido para eles dizendo que bastava confiar no Senhor, porque da mesma maneira que o Senhor entregou os 135 mil homens nas mãos dele, entregaria também Zeba e Salmuna, os 2 reis dos midianitas, nas suas mãos. E eles não precisariam ficar com medo desses 2 reis voltar para os escravizarem, porque o Senhor estava com ele. Mas o que vemos da parte de Gideão é uma resposta movida por interesse particular, por satisfação pessoal, onde ele diz que se vingará de todos eles, castigando-os por terem negado pão ao seu exército. Ao que nos aparenta, quando lemos esse texto, o sucesso da vitória com 300 soldados subiu a cabeça de Gideão e ele não soube lidar com essa situação, achando que agora ele pode conseguir tudo do jeito dele, com a força dele e com o braço dele. Então ele vai rumo ao seu objetivo. Ele captura os reis. Após capturar os reis, ele volta. Ele apresenta os reis àquelas pessoas que negaram pão a ele. Ele se vinga dos moradores de Sucote e de Penuel. E ele mata os reis dos midianitas. O povo então se reúne e pede que Gideão reine sobre eles. Mas Gideão responde prontamente, dizendo que nem ele nem seus filhos reinariam sobre o povo, mas unicamente o Senhor, o Deus de Israel, reinaria sobre eles. Só que em seguida ele contradiz tudo aquilo que ele falou antes. Aquilo que Gideão falou, que não reinaria sobre o povo, mas somente Deus,
ele já joga por terra em seguida. Porque ele começa a recolher do povo ouro. E ele faz para ele um éfode. E o que era o éfode? Era o colete que somente os sacerdotes usavam. Onde tinha o colete, aquela pedra, né, o Urim e Tumim, a qual a gente, usando uma linguagem para entender, era como se fosse o cara ou coroa de Deus, onde eles lançavam sorte para ver qual era a vontade de Deus. Claro que não tem nada a ver com cara ou coroa, é só um exemplo para você entender. Porque aquilo ali, através dessas pedras, era Deus dando a direção do que deveria ser feito. Esse colete, onde tinha essa pedra, né, Urim e Tumim, tinha 12 pedras representando cada tribo de Israel. Era usado somente pelos sacerdotes. E os sacerdotes eram levitas, descendentes da tribo de Levi. E Gideão era da tribo de Manassés. E o que ele faz? Ele usa esse colete, esse éfode, e acaba se fazendo sacerdote perante o povo. Porque mesmo ele não se declarando abertamente, quando ele faz esse colete e começa a usar para o povo, ele é o sacerdote, até porque o povo já queria que Gideão reinasse sobre eles. Gideão fala que não, mas em seguida toma essa atitude. Então o povo começa a adorá-lo, justamente porque era a prática dos povos daquela terra. E muitos israelitas já tinham aderido a esses costumes. Entre os 12 juízes levantados por Deus, relatados no livro dos Juízes, somente com Gideão o povo se voltou ao pecado e à idolatria, ainda sob o governo do juiz, antes de sua morte. Porque geralmente o povo era governado pelo juiz libertador e após a morte o povo voltava ao pecado. Aqui com Gideão, o povo voltou ao pecado, ainda sob a sua liderança, por causa de sua atitude. E as consequências a gente vai ver, que a Bíblia vai dizer que ele teve 70 filhos. E um dos seus filhos, chamado Abimeleque, matou todos os seus irmãos e se fez rei perante o povo. E depois também ele sofreu uma morte trágica, porque uma mulher lançou uma pedra, uma mó, que era uma pedra redonda daquelas grandes, que era usada para amassar os grãos, uma pedra pesada, e lançou sobre a sua cabeça. E ele diz ao seu armeiro: me mata, porque eu morrer pelas mãos de uma mulher será uma vergonha. Esse foi o destino final de Abimeleque, filho de Gideão. Então a gente vê que a atitude de Gideão no final de sua vida acabou trazendo sérias consequências para aquele povo. Gideão, o poderoso guerreiro fraco. O maior perigo em uma busca por sucesso não é o fracasso, porque o fracasso ele nos levará a reconhecer as nossas limitações, as nossas dificuldades, os nossos erros e nos estimulará a melhorar. Mas o maior problema e perigo na busca pelo sucesso é o próprio sucesso, porque ele acaba subindo a mente ao coração do homem. E o homem, não sabendo lidar com isso, acaba arruinando a sua vida. E assim a gente termina a história de Gideão. Qualquer dúvida, pergunta, comentário que você queira fazer, deixa aí na seção dos comentários.
Fique à vontade para compartilhar conosco aquilo que você recebeu e aprendeu por meio desse estudo. E não esquece de dar o seu like, o seu gostei e se inscrever no nosso canal para que a gente possa estar realizando mais estudos bíblicos para a edificação da tua vida. Deus vos abençoe em nome de Jesus.